Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento estamos iniciando nossa EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino e da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube EBD em Síntese TV de Mossoró, pela nossa FM Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM, TV de Mossoró 8 e 38. Estamos estudando nosso quarto trimestre de 2022, que tem como título da lição A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro do profeta Ezequiel. Este daqui, Justiça Divina, e você é nosso convidado nesse momento para participarmos da lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Esta lição será aplicada no dia 4 de dezembro de 2022. E lembrando que esta aula, ela não substitui nossas aulas presenciais aos domingos. E no textuário dessa lição se encontra em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 26. Mas antes de iniciarmos nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. O tópico 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E o tópico 3, sobre o milagre do século 20. Nosso textuário se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo de número 26, que diz assim: E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É interessante que nesse texto todo mundo pega por um lado que todo Israel já está salvo, mas aí contrapõe sobre uma profecia também do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 59, versículo número 20. A partir do verso 59, deixa bem claro que as iniquidades fazem separação entre ele e Deus e que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E no verso 20 diz assim: E virá um Redentor a Sião, aos quais que em Jacó se converterão ou se converterá da transgressão, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, para ser salvo tem que se converter dos seus pecados. Verdade prática diz o seguinte: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Olha só, a chamada divina, certo? A restauração tem a ver com restabelecimento espiritual e social. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, vai do versículo 1 ao versículo 14, mas o bom é que o professor leia todo o capítulo de número 37. É interessante que logo na introdução vai deixar claro a nossa lição que o livro de Ezequiel vai tratar da restauração nacional e espiritual, certo? Vamos estudar à luz desse capítulo e trata, certo, do Vale de Ossos Secos. Esse Vale de Ossos Secos é uma mensagem de esperança. Lembrando que nós já estamos na terceira parte do livro, pulamos a parte 2, que vai do capítulo 33 ao 48, que é a restauração de Israel. Passaram-se os juízos, agora é a restauração da nação de Israel. Então, o tópico 1 diz o seguinte: sobre o significado do Vale de Ossos Secos. O mais interessante da nossa leitura em classe
é o versículo de número 11. Diz assim o texto: Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Como vimos aqui nesse texto, no versículo 11, os ossos secos, ele representa toda a casa de Israel. Ou seja, tanto Israel como Judá. Lá no exílio, certo? Cuja a esperança lá pereceu na dispersão entre os povos pagãos. Ou seja, vai tratar justamente esse vale de ossos secos, duas restaurações. Uma nacional, ligada à terra, e a outra espiritual, ligada à fé. Quando nós lemos os versículos 7 e 8, vai deixar bem claro que ali há uma restauração ligada à terra. E o verso 14 também. E os versículos 9 e 10 vai tratar justamente de uma restauração ligada à fé. Então, quando os judeus eles foram estabelecidos à sua terra natal, deixa bem claro que quando será justamente restaurado a maneira da terra natal que foram estabelecidos, a restauração nacional ela virá logo em seguida. Assim como ele prometeu no capítulo 39, um capítulo anterior, versículo 24. E ele confirma justamente isso no capítulo 37, versículo 21, quando a restauração nacional voltar à sua terra natal, logo em seguida virá a maneira espiritual. Ou seja, quando todos esses ossos se ajuntarem e formarem nervos, como está no texto, as carnes cobrirem os ossos, estará, pois, o corpo pronto. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, como foi citado, e 37 e 21. Mas só que aí justamente isso. O corpo foi feito, mas falta um espírito, que foi dado justamente logo no início do livro do profeta Ezequiel. Então, quando é que a restauração ela é ligada à fé? Está no versículos 9 e 10 do capítulo 37. Quando eles crerem em Jesus, na sua segunda vinda, certo? Serão vivificados a receberem o Espírito Santo de Deus. Olha só que ligação maravilhosa. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículos 10 ao 14, vai falar isso. Lá em Joel, capítulo 2, versículos do 28 ao 32, que lá em Atos dos Apóstolos foi uma descida do Espírito Santo parcial, como vai ser profetizado, terão visões, e o Espírito vai descer sobre toda a carne, não é de modo parcial, que lá no Pentecoste foi apenas em 120 irmãos, mas aqui é sobre toda a carne. E vemos que em Ezequiel, nos capítulos 36, verso 25, e 37 até o 37, verso 22, justamente de Ezequiel, nós vemos a restauração espiritual dos judeus. Ou seja, diz ainda que o profeta Ezequiel, depois de haver profetizado acerca desse corpo, certo? Profetizado a formação desse corpo, mas esse corpo ainda não havia o Espírito. Olhe só o verso 8 que diz: E olhei, e eis que vieram nervos, e sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia Espírito. Isso mostra o quê? Que justamente quando Deus, na segunda vinda, ele voltar com a sua igreja, e nesse ponto que ele virá, toda a nação de Israel vai receber justamente nesse ponto o Espírito Santo de Deus, como foi prometido. Também em Oséias capítulo 6, versículos do 1 ao 3. E Deus
profeta Jeremias falou no capítulo 31 que Deus estabelecerá uma nova aliança com a nação de Israel e escreverá a sua lei no coração de todos os salvos. Jeremias 31, verso 31 e 34. E os profetas sempre anunciaram que após o juízo viria a restauração do povo. É uma lista imensa de textos que nós não vamos citar aqui para ganharmos tempo, que fala justamente sobre essas profecias. Por exemplo, Isaías 65 e 9, 66 e 23, Jeremias, como já foi citado, 31, Oséias 14, do versículos 4 ao 8, pegue sua canetinha e seu caderninho e vá anotando os textos. Joel, capítulo 3, versículos 16 ao 21, Amós, capítulo 9, versículos do 8 ao 15, Obadias, versículos 18 ao 21, Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 19, Sofonias, capítulo 3, versículo 15, Zacarias, capítulo 13, verso 14, e Malaquias, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Então, todos esses profetas sempre anunciaram que após o juízo viria a restauração do povo. E por intermédio do profeta Jeremias, o Senhor já havia dito que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Isso a gente vê em Jeremias 25, 11, 29 e 10, e o próprio Daniel, no capítulo 9, versículo de número 2, ele justamente lembrou do que Jeremias falou e foi conferir nos seus livros, duraria apenas 70 anos. E a partir daí, então, nasce um retorno justamente de Israel para a sua terra, justamente para a sua nação, como foi profetizado, que primeiro tem que ter uma restauração ligada à terra e a outra ligada à fé, que é a espiritual. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco de número 2. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Agora o bloco de número 2, que tem como título sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro ponto que temos que entender o que é diáspora e o que é exílio. Diáspora, como a gente sabe, é a dispersão do povo judeu em todo o mundo, ou seja, foi um espalhamento, como a gente pode dizer no popular, de pessoas por todos os cantos da terra. Esse processo começou primeiramente no tempo da destruição de Samaria, lá no ano 722, quando o rei era Oséias e o profeta era Oséias, e um rei anterior a Oséias era o profeta Amós, que no capítulo 3, versículo 7, deixou bem claro que Deus não fará coisa alguma sem antes falar aos seus servos, o seu segredo aos seus santos, os profetas, e continuou com justamente o resultado do exílio babilônico. Mas o que é exílio? Então, a diáspora é uma dispersão do povo judeu, e exílio ele é uma remoção forçada da maior parte da população, em especial pessoas mais habilidosas de classe superior da sua pátria ou do seu país. Então, temos que separar esses dois nomezinhos, diáspora e exílio, para não confundirmos. Então, a primeira diáspora ou dispersão ocorreu nos dias do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Na nossa lição, ela fala de 2 Reis, capítulo de número 24, versículos 1 e 2. Mas para entendermos melhor da história, o ideal é lermos até o versículo 16, que vai falar justamente do rei Jeoaquim, que foi submetido justamente ao rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo de número 24, versículos do 10 ao 16. Então, o reino babilônico,
ele capturou os povos lá de Samaria, de Judá, perdão, em 3 etapas, como a gente sabe. Uma foi em 605 ou 606, uma em 597, que o profeta Ezequiel foi preso, e a outra em 586, que o último rei da nação de Judá. Então, assim, 3 levas, e agora a primeira diáspora já começou a partir da primeira, quando lá já do reino de Israel. Quando começou, o povo já foi ficando dispersos. Então, ao findar esse cativeiro, certo, da Babilônia, a menor parte do povo, dos judeus, ele retornou para a terra de Canaã. A menor parte. Então, as outras ficaram dispersas. Isso a gente pode conferir em Esdras, capítulo 2, versículos 64 e capítulo 8, versículos do 1 ao 20. E esse povo permaneceu espalhados pelas nações a maior parte. Isso quem fala é Esté, capítulo 3, versículo 8, que diz o texto assim: E Amã disse ao rei Assuério: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias de teu reino um povo cuja as leis são diferentes das leis dos povos e que não cumpre a lei de reis. Olha só, então já menciona aqui o povo judeu que era espalhado. Então, quando foi construído, que eles saíram ali para construir o segundo templo, não tinha a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. E a última vez que ela aparece na Bíblia é justamente no profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 16. E o profeta Ageu, através disso, que como a arca simbolizava a presença de Deus, e quando houve o segundo templo, não houve essa inauguração total, e Ageu profetizou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lá em Ageu 2:9, que a gente já lemos isso em lições anteriores. Mas o fato é que o povo simplesmente rejeitou o motivo dessa superioridade da segunda casa. João, capítulo 1, versículo 12. E veio para o que era seus. Em virtude dessa rejeição, Jesus chorou sobre Jerusalém. Está registrado lá em Lucas, capítulo de número 19, versículos 41 e 44. Mas o Senhor deixou bem claro que iria plantar Israel e que ninguém mais ia arrancar das mãos dele. Apesar de ter rejeitado, mas Deus tem um plano para a nação de Israel. Amós, capítulo 9, versículo 15, ele diz assim: e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, a segunda diáspora, os judeus veio com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, que Deus, justamente por causa da incredulidade do povo, e rejeitaram o Messias, né? E Jesus alertou isso também em Lucas, capítulo 21, verso 24, e também dos capítulos 23, versículos 28 ao 30. Então, a partir de 12 de maio de 1948, na ONU, a ONU resolveu integrar os judeus dispersos em uma única possessão no território, o território lá palestino, cumprindo assim a profecia de Isaías, capítulo 66, versículos 7 e 8, e é confirmada também pelo profeta Ezequiel. Isaías 66, 7 e 8 diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho.
Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se-ia fazer uma nação ou uma terra nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas, logo que Sião estivesse de parto, deu à luz um filho. Olha só, e a gente sabe que lá, no ano de 1948, houve uma ação na ONU, como foi falado aqui, com o brasileiro Oswaldo Aranha. Ele presidia a ONU, mas antes disso, no ano de 1800, um homem chamado Theodor Herzl, ele também foi um já que antes mesmo das investidas do povo voltar para a sua terra, ele já trazia o povo para a sua terra natal. Então, quando vai ter esse ajuntamento de ossos? Quando fala de ajuntamento, é justamente o ajuntamento da nação de Israel. Vamos seguir aqui uma linha cronológica para a gente poder aprender um pouco. Que Ezequiel, no capítulo 37, versículo 21, como já foi lido no primeiro tópico, vai corroborar com Isaías. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Ezequiel também corrobora com Isaías. Em 1917, há uma proclamação de Balfour. Havia 25 mil judeus na Palestina. Olha só, observe o número. 25 mil judeus na Palestina. Esse número aumentou para 83 mil em 1922, 5 anos depois. E 300 mil em 1935. E, ano subsequente, já era 430 mil. Depois de 2 anos, a Inglaterra proibiu a entrada dos judeus da sua Terra Santa, deixando, dessa forma, fazer o quê? Entrar à mercê de quê? Do nazismo. E em 1945, havia 500 mil. E 3 anos depois, ou 3 anos mais tarde, né, em 1945, quando Israel proclamou a sua independência, o número chegava a quase 80 mil. Em 1956, já era 1,9 milhões de judeus espalhados justamente na sua terra natal. E no ano de 1998, cerca de 6 milhões. Isso a gente pode conferir no livro Israel, Gog e o Anticristo, do escritor Abraão de Almeida, da CPAD, página de número 41. Israel, desde a sua proclamação, então aí há justamente um remanescente de Israel, ou seja, um renascimento de Israel. Desde a proclamação da sua independência, Israel tem enfrentado diversos conflitos bélicos. Em 1948, a Guerra da Independência, certo? Em 1956, a Guerra de Suez. Em 67, a Guerra dos 6 Dias, que teve aquele acordo com a Palestina. Em 1973, a Guerra de Yom Kippur. E em 1982, a Guerra do Líbano. Então, todos esses embates de guerra, as forças judaicas têm sido vencedoras, porque o Senhor dos Exércitos está do lado da nação de Israel. E por fim, em 2020, recente, Israel fez um acordo de paz com os Emirados Árabes em Bahrein, inclusive havendo admissão para a construção do templo judaico em Jerusalém, em mais um passo firme para quê? Para cristalizar a paz entre os árabes. Então, irmãos, observem que tudo que foi falado biblicamente está se cumprindo através da nação de Israel. Em Lucas, capítulo 21, como já foi citado, a partir do verso 21 até o 24, Jesus diz:
olhai para a figueira e todas as árvores. Meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora com o bloco de número 3. Lembrando que não deixe de nos seguir no nosso canal do YouTube, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo EBD em Síntese AD Mossoró, pela FM Libertadora 96.3 e pelos nossos canais na TCM 8 e 38 TV AD Mossoró. O bloco 3 diz sobre o milagre do século 20. É interessante que, para se concretizar todas as profecias, Deus ele sempre tem dado testemunho de diversas partes do mundo. Deus ele tem como uma testemunha peculiar a nação de Israel. Então a nação de Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Mas o mais interessante é que, desde que Davi conquistou Jebus, rei dos Jebuseus, em 1 Crônicas, capítulo 11, dos versículos 4 a 7, Jerusalém sempre teve o status de capital de Israel. Pode acompanhar os textos, 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 4 a 7. E primeiramente chamada de cidade de Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 7 a 11. Depois, capital de Israel, e em 2 Samuel, no capítulo 6, lemos como Davi estabeleceu Jerusalém como a capital eterna de Israel. Em 2 Samuel 6, o rei Davi, ele estabeleceu Jerusalém como a capital eterna de Israel. Lembrando, irmãos, que quando os judeus eles foram dispersos, praticamente a nação de Israel ela deixou de existir, como foi falado. E em 1948 retorna a ter a sua independência. Ou seja, Israel hoje ela faz parte de um milagre de Deus, que o Senhor deixou bem claro, que quando ele plantasse, ninguém iria arrancar das suas mãos. Então, lembrando que Ezequiel 37, qual é a conclusão do Vale de Ossos Secos, como a gente frisou bem aqui? Que além dele falar de uma restauração nacional, como a gente já vimos aqui, uma espiritual, tal restauração ela vai findar-se na grande tribulação, na iminência da volta pessoal do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E temos também para isso uma gama de versículos bíblicos mostrando justamente essa profecia, que acerca da restauração espiritual de Israel terá lugar ao findar a grande tribulação, na iminência justamente da volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando, na sexta taça, o rio Eufrates seca, dando avanço justamente para nações, batalhar contra Israel na batalha do Armagedon. Isso está em Apocalipse 16:16. Mas, quando Israel já estiver desfalecendo, o Senhor retorna com a sua igreja e vai justamente Israel reconhecer o poderio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Messias. Isso nós podemos ver em Isaías capítulo 11, versículos do 10 ao 12, capítulo 24, versículos do 17 ao 23, 49, versos 22 e 23,
e Apocalipse capítulo 12, versículo 6. O mais interessante é que Mark Twain, no ano de 1897, olhe só o que ele diz. Isso está no site Chabad.org. Ele diz assim: se as estatísticas estão corretas, os judeus constituem apenas 1% da raça humana. Isso sugere um nebuloso grãozinho de pó de estrela perdida numa imensidão na Via Láctea. Os egípcios, os babilônicos, os persas surgiram, encheram o planeta com som e esplendor. Depois evaporaram como um sonho e sumiram. Os gregos e os romanos também fizeram muito barulho e agora estão acabados. Outros povos brotaram, levantaram sua tocha bem alta por um tempo, mas eles se queimaram. Agora estão na obscuridade, ou simplesmente desapareceram. O judeu viu a todos eles, venceu a todos, sem enfraquecer suas diversas partes, sem esmorecer suas energias, sem embotar sua mente alerta. Todas as coisas são mortais. As outras passam, mas Israel permanece para sempre. Ou seja, parece que Israel tem a imortalidade na visão de Mark Twain. Ou seja, um pesquisador concretizando justamente que a nação de Israel é um povo escolhido, é um povo peculiar, é um povo de reino sacerdotal. A promessa que Deus fez lá no Êxodo, capítulo de número 19, versículos de números 5, 6 e 7, que Israel era a nação peculiar de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. Mais uma vez, nos acompanhem pelas mídias sociais. Que Deus nos abençoe, que logo, logo estaremos de volta em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor e uma boa aula a todos.